Eu acho que todo mundo conhece um pouco daquela história da pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego e quando é perguntada qual o seu maior defeito pelo entrevistador, responde: eu sou muito perfeccionista. Como se fosse um defeito de luxo e como se o perfeccionismo fosse algo para se gabar. Como se ele estivesse anunciando que, ao se importar tanto com as coisas, essa pessoa até sofre por conta disso. E na maioria das vezes isso é verdade. Mas culturalmente a gente aprendeu a romantizar um pouco o perfeccionismo, achando que ele seria um caminho para a produtividade, ou então que ele fosse alguma coisa relacionada à melhor prática de algo. A gente costuma admirar aquelas pessoas que, por exemplo, fazem resumos super coloridos com a caligrafia perfeita, ou aquele colega que revisa 10 vezes o mesmo e-mail para garantir que tudo está escrito direitinho. Mas se a gente for falar a verdade, ninguém suporta uma pessoa que não consegue terminar aquilo que começa. Ou então que tem um preciosismo tão grande com algo que faz que nunca consegue colocar em prática. Toda vez que começa a se empenhar num trabalho, fala, mas não ficou do jeito que eu queria. Na vida real, o perfeccionismo não gera excelência, ele gera um gargalo. Talvez você seja uma pessoa com um potencial absurdo, mas na hora H trava por medo muitas vezes do julgamento do próximo, ou então porque acha que aquilo não é algo merecedor de ser visto ou que você não seja merecedor daquela atenção. E hoje, como profissional de saúde e estudante de medicina, eu estudei alguns artigos para poder trazer para vocês e tirar algumas máscaras sobre o perfeccionismo. Olá, meu nome é Felipe Ribeiro e hoje eu vou trazer para vocês o paradoxo do perfeccionismo. E longe de mim falar de um pedestal, tá, pessoal? Eu sou considerado uma pessoa perfeccionista. Eu muitas vezes não exerci muitas coisas por conta desse preciosismo. Inclusive, para postar esse vídeo é uma dificuldade tremenda porque eu reviso, eu olho se está tudo bacana e por mais que vocês vejam muitos defeitos aqui, podem ter certeza que eu também vi e deixei passar justamente porque eu estou num processo de aprendizado para tentar justamente diminuir um pouco dessa pressão que o perfeccionismo traz. E eu queria comentar com vocês que eu vi alguns artigos que comentam sobre alguns tipos de perfeccionismo. Nós temos um perfeccionismo que ele trata mais como se eu fosse muito exigente comigo mesmo, certo? Um perfeccionismo que ele trata como se eu precisasse da perfeição das outras pessoas, como se eu exigisse padrões muito altos para outras pessoas. E um terceiro tipo, que é um dos mais comuns e um dos mais limitantes, que é como se eu enxergasse que as outras pessoas precisassem de um eu perfeito. E esse tipo de perfeccionismo se chama perfeccionismo socialmente prescrito. E ele aumentou em 33% nas últimas décadas. Isso em decorrência, de acordo com o estudo, do aumento das redes sociais e da pressão social em cima de um ser perfeito. E o que isso significa na prática? Significa que muito mais pessoas hoje acreditam que as outras pessoas exigem um padrão de perfeição, ou então você vai ser excluído de algum grupo, ou você vai ser cancelado nas redes sociais, ou vai ser tido muitas vezes como uma farsa ou como um falastrão. Uma meta-análise de 2024 mostrou que quanto maior o seu grau de perfeccionismo, menor a sua autoestima. Você tenta ser perfeito para se sentir valorizado, mas acaba se sentindo insatisfeito porque nunca sai do lugar. Mas por que isso acontece? Por que é tão difícil a gente se expor? Por que muitas vezes a gente não aceita menos do que o que a gente considera perfeito? E antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu queria contar para vocês um pouco da minha história, porque antes de eu entrar na medicina, eu me formei como dentista e muitas vezes eu olhava para as pessoas no Instagram, principalmente para os meus colegas, postando fotos de casos ou então mostrando algo da vida deles, realmente colocando à mostra um pouco da vida. E eu sentia que aquilo não era para mim. Eu sentia que aquilo que eles estavam fazendo podia ser considerado charlatanismo, ou tinha muito medo de quando eu colocasse alguma coisa para que os outros pudessem ver, eu fosse considerado um charlatão ou que criticassem o meu trabalho, que eu não fosse bom o suficiente. E no fundo eu me colocava como se estivesse num pedestal, como se eu fosse superior moralmente, como se o fato de eu não me expor me tornasse superior àqueles que estão se expondo. Se chama, na verdade, a ansiedade da autoapresentação. O perfeccionista ele não usa a internet para poder se conectar com as pessoas, ele usa para poder performar. E como a performance nunca parece perfeita, ele se cala, ele simplesmente
não consegue continuar fazendo aquela performance por muito tempo justamente por aquilo não ser genuíno da pessoa dele. Então essa pessoa acaba gostando daquela faceta do gênio invisível em vez de ser um humano falho que se expõe. Eu fui contratado para dar aulas, num curso de gestão de pessoas, e lá, depois que eu fui contratado, eu vou ser honesto com vocês, as minhas primeiras aulas foram aterrorizantes. Eu tive muito medo de performar na frente dos alunos. Eu tinha muito medo de falar alguma coisa de errado e ser tido como um falastrão. E eu confesso que pode ser que as minhas primeiras aulas tenham sido terríveis. Então eu busquei tentar me aperfeiçoar para que o meu conhecimento saísse cada vez melhor, para que eu pudesse falar cada vez melhor. E o que me trouxe mais retorno não foi adquirir mais conhecimento, mas sim estar ali todos os dias tendo que dar aula. Eu não tinha opção de não dar, eu já tinha assinado o contrato. A única possibilidade que eu tinha era me demitir, mas eu precisava daquilo, então eu me dispus e com o tempo eu fui me acostumando com aquela sensação de ansiedade pré-aula, aquela ansiedade pré-apresentação. Hoje na faculdade de medicina eu entro com uma outra cabeça. Eu não quero ser o aluno nota 10, eu quero ser o colega nota 10, eu quero ser aquela pessoa que as pessoas vão confiar. Então, não mais eu preciso estar no auge ou ser perfeito ou me mostrar perfeito, mas eu preciso ser útil de alguma forma. E na maioria das vezes é isso que as pessoas precisam. Agora, escutando isso, você pode até estar assim, não, tudo bem, eu entendi que esse exagero de tentar ser perfeito é danoso para mim, mas eu preciso fazer as minhas coisas, eu preciso fazer com capricho. Como que eu consigo chegar nesse meio termo? Deve existir algum tipo de perfeccionismo saudável, um perfeccionismo que eu consiga fazer as coisas da melhor forma possível sem perder saúde nesse meio tempo. E na verdade é que biologicamente essa conta não fecha. O estudo de 2020 mostrou que aquele primeiro grupo que a gente conversou sobre um perfeccionismo voltado para suas próprias ações, para uma exigência pessoal, não voltado para o que as outras pessoas vão pensar, ele é atrelado com algumas características patológicas, como por exemplo ansiedade e até transtorno obsessivo compulsivo. O que muitas pessoas chamam de alta performance, esse estudo chama de ansiedade funcional. Você pode até estar performando bem, mas o seu corpo está funcionando em um sistema de ansiedade pura, um sistema em que você funciona no limite. E esse custo vai todo para o corpo. Existem 2 estudos que mostram uma associação direta entre o perfeccionismo e a compulsão alimentar e também a compulsão de exercícios físicos. E existem os 2 lados. O perfeccionista ele tenta atingir o ápice, Então, essa pessoa perfeccionista, quando ela atinge um hábito de compulsão alimentar, não quer dizer que ela vai comer com muita frequência, quer dizer que ela vai se alimentar de forma perfeita para nutrir aquele estado, aquele sentimento de que ela precisa ser perfeita. Ou então, aquela pessoa que é tão ligada à sua própria imagem, tão perfeccionista com a própria imagem, que ela acaba fazendo vários tipos de procedimento ou fazendo uma série de aplicações, por exemplo, de esteroides para poder alcançar aquele corpo perfeito. E nós temos também um outro lado, quando a pessoa inicia uma dieta, por exemplo, e ela falha um dia que seja, ela já desiste porque o processo não está perfeito. Aquela pessoa que começa a fazer academia e depois de um final de semana que enfiou o pé na jaca, ela simplesmente para de ir na academia porque não consegue mais ver como aquilo daria certo, depois de apenas uma falha. Então isso, na verdade, vai te fazer treinar não por saúde, se alimentar não por saúde, mas por punição. E esse perfeccionismo vai te deixando ansioso, tanto em casa quanto no trabalho, com as relações sociais. Você sempre pensa que o estado que você se encontra, que as pessoas estão percebendo as imperfeições em você, que elas estão olhando e às vezes até caçoando de você, e você pode entrar realmente num estado até depressivo por conta justamente desse tipo de pensamento. Mas aí como é que a gente sai dessa? Como é que a gente consegue fazer as coisas bem feitas e sem adoecer? Para a gente poder concluir, como que a gente vai poder fazer para se importar menos? Porque para muitas pessoas isso não é uma coisa fácil como somente eu falar assim, você tem que se importar menos com a sua aparência, você tem que se importar menos com o seu peso, você tem que se importar menos com a perfeição. Isso não funciona. Então como que a gente consegue hackear o nosso cérebro para que ele permita que a gente faça coisas abaixo da perfeição, que geralmente é o que a gente faz, mas como é que a gente se permite lançar algo para que aí sim possa ser julgado antes de começar a ter medo?
E foi aí que eu vi um vídeo do Elton Luiz que me inspira bastante, que eu acho que ele é um cara que justamente traz essas coisas de uma forma muito racional, muito pé no chão. E nesse vídeo, né, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, ele fala justamente sobre tirar o peso daquela tarefa. E ele fala justamente que para você ser profissional, você não precisa ser rígido, você não precisa ser engessado, você não precisa falar aquilo que as pessoas querem. O peso que você coloca em cima dessas tarefas é o mesmo peso que você tem que carregar para exercê-las. Então, quando você se dispõe a fazer uma tarefa pensando no que o outro quer, pensando no que o cliente quer, pensando no que o algoritmo quer, você simplesmente coloca uma carga adicional em cima do fazer que te impede de tomar aquele primeiro passo, te impede de fazer qualquer coisa. Então você não consegue ter sucesso, você não consegue avançar, você não consegue nem postar uma foto que seja sem ter aquele medo do julgamento. Tentar agradar um público invisível soa falso, não gera conexão com o público. Em vez disso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer aquilo que me brilha os olhos. Por exemplo, esse vídeo é um retrato do que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar sobre o comportamento humano. O meu sonho é me formar na medicina para que eu me torne um psiquiatra, para que eu possa me aprofundar no comportamento humano. Então, falar sobre esses assuntos, para mim, se torna natural, é fácil. E eu não me importo muito mais com quem veja, porque eu quero que quem goste daquilo que eu estou falando seja uma pessoa que realmente gosta desse assunto. Eu não quero acertar uma pessoa específica, eu não quero estudar sobre a pessoa que eu quero acertar. Eu quero fazer o que eu gosto e o que eu sinto prazer de fazer. E a mágica disso tudo é que quando você tira esse peso, você começa a colocar leveza naquilo que você faz e você torna possível uma ação que antes você não conseguiria fazer, você ficaria travado. E eu acho que essa é uma das principais fontes do interesse genuíno dos seus espectadores ou das pessoas que gostam de você, que você não seja um ser perfeito, mas que você seja um ser real. Então o convite que eu quero fazer é para que você tire um pouco da seriedade do processo, daquilo que você se dispõe a fazer. Se é, né, um canal no YouTube, que é o que eu estou fazendo no momento, se é começar a postar sobre o seu negócio, não coloque mais peso em cima de uma coisa que você gosta de fazer. Tenta tirar, tenta colocar realmente aquilo que você se interessa. Porque um conteúdo, isso foi uma frase interessante que ele falou também, que o conteúdo que você não sente prazer em fazer, ninguém sente prazer em assistir. Um trabalho que você não sente alegria em desempenhar, você pode ter certeza que a pessoa que vai receber esse trabalho também não vai sentir alegria em receber. E para isso tem uma técnica interessante também, que eu utilizei para poder fazer o meu primeiro vídeo. Se vocês voltarem um vídeo, né, que esse é o meu segundo, vocês vão poder perceber que o vídeo está longe de ser perfeito. Inclusive eu mudei o ângulo da câmera, eu acho que poderia ser outra coisa. Inclusive no final tem até um CapCut lá no final que eu esqueci de tirar, porque para mim aquele era um vídeo de rascunho. E a verdade é que isso funciona porque você tira aquela necessidade de fazer algo perfeito de primeira. Faz um rascunho de primeira, né? E aquele rascunho, depois, num momento de coragem, vai lá e posta, né? E vê o que vai acontecer. Eu acho que se a gente tira a incumbência de tentar fazer de primeira perfeito, a gente se dá a liberdade de fazer várias vezes até que saia melhor do que você estava imaginando, né? Então, esse é o meu convite. Faça um rascunho daquilo que você precisa fazer. Claro, se você tiver tempo, faça uma coisa provisória e talvez esse provisório seja aquilo que vá para o ar. Talvez o provisório seja aquilo que você utilize e fique muito bom. Então, com o exercício disso, os seus provisórios vão se tornando cada vez melhores e você vai podendo postar, né, ou fazer aquilo que você se dispôs a fazer de forma muito mais natural. E assim a gente consegue tirar aquele modelo perfeccionista e a gente coloca um modelo excelentista. O perfeccionismo quer que a gente carregue tudo nas costas. O excelentismo quer que a gente faça tudo com leveza. Então eu convido você, né, a fazer algumas dessas práticas. E eu queria pedir para você que, se esse vídeo te trouxe leveza de alguma forma ou mudou um pouco a maneira de você pensar sobre o perfeccionismo, pensar sobre a forma que você executa suas tarefas, deixa um like e se inscreve no canal, que vai ser muito importante para mim. E também deixa um comentário, caso você tenha gostado do conteúdo e queira pedir mais coisas. Eu me interesso muito pela ciência do comportamento, eu quero muito falar mais sobre isso e eu vou continuar falando sobre isso, independente se tenho várias pessoas ou poucas me assistindo. Mas se eu tiver sugestões vai ser muito importante para mim. Então eu agradeço vocês pela paciência e pela audiência e muito obrigado, até a próxima.